pé, cuide-se para que não caia. Se cairmos, o Senhor está disposto a nos levantar, amém? Hoje nós vamos pensar um pouquinho, falar um pouquinho sobre destruindo fortalezas mentais e falsos argumentos, amém? É possível isso? O que são essas fortalezas mentais? Como elas se formam? Nós vamos abrir em 2 Coríntios 10, 5. Amém? Diz assim a palavra: derrubamos raciocínios e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Senhor, estamos aqui, Pai. Tua palavra, Senhor, está posta diante de nós, Senhor. E o que nós te pedimos nessa noite, ó Deus, é que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha tratar com cada uma de nós, Pai. Senhor, o nosso desejo é aprender de Ti, Pai amado. E nós necessitamos, Senhor, crescer, Pai amado, em espírito e em verdade, para nos tornarmos, Deus, a mulher sábia que edifica a sua casa, Senhor. Deus, não queremos, Senhor, sermos subjugados pelas fortalezas mentais, fortalezas espirituais, pelas ilusões, pelas vãs filosofias, Deus, mas queremos estar fundamentadas na Tua palavra, Senhor, firmadas na rocha que é Jesus, Deus amado. Senhor, então nessa hora, Pai, venha me usar, Deus amado, com autoridade, com graça e com poder. Que eu não fale de mim mesma, Senhor, mas que o Teu Santo Espírito esteja me usando para a edificação, Senhor, da Tua igreja, Pai amado, para a edificação do Teu corpo, para crescimento, Senhor, das mulheres que o Senhor tem confiado a nós, Pai amado. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Essa palavra aqui, né, está dizendo assim: Paulo defende a sua autoridade apostólica. Que coisa séria. Paulo precisou defender o papel que ele estava assumindo naquele lugar, como líder, como apóstolo. E ele coloca, né, derrubamos os raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Meu Deus, que responsabilidade. Levar todo pensamento, ali está escrito, né, em outra versão, pensamento rebelde, e o ensinamos a obedecer a Cristo. Todo pensamento que está contrário, o papel daquele que é conforme a palavra é torná-lo cativo à obediência de Cristo. Que árdua missão. Eu queria voltar com os irmãos a partir do 3, 2 Coríntios 10, 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofismas. Fortalezas e sofismas. As armas do Senhor é capaz de destruir. E aí então o 5, derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
A gente, só para ter um entendimento, né? Quando ele coloca aqui fortalezas. Volta um pouquinho, por favor, Marcos, só para eu ver a versão ali, o 4, como está. Destruímos para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Essas fortalezas, né, fortalezas mentais, são aquelas levadas mesmo pela razão, pelo entendimento, só que o entendimento contrário à palavra de Deus. E os sofismas são os falsos argumentos. Aquilo que muitas vezes faz com que nos coloquemos na defensiva e argumentemos contra a autoridade de Deus na nossa vida, contra a vontade de Deus para a nossa vida. Por que essas coisas acontecem? Por que tais fortalezas e esses falsos argumentos são criados? Eu queria... A gente já vem, né, conversando sobre isso e tudo se dá ao único motivo de nós nos afastarmos de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e Deus era conosco até que um dia a gente se torna autossuficiente. A gente pensa que é capaz de agir fora do Criador. Eu sou capaz, eu posso. Eu sou tão boa quanto. Eu posso me tornar tão boa quanto. E nesse momento, a gente se afasta de Deus e dos propósitos que Ele tem para nós. E aí, nessa hora, a gente fica meio que no vazio. E precisamos encontrar apoio no nosso erro. E o que não vai faltar nessa hora é gente para apoiar o erro. Né? Nós estamos cercados aí por uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem, ela não é só física, ela é também espiritual. Mas eu queria passear um pouquinho e ver, né, o que aconteceu, por que isso ficou dessa forma, por que nós, né, criamos tantas fortalezas e cada vez mais nos distanciamos e nos afastamos da vontade de Deus para nós. Vamos ver lá em Romanos 1, do 18 até o 32, vamos ler um pouquinho. Eu sugiro, irmãs, que vocês se debrucem para ler Coríntios, para ler Romanos, porque a gente começa a ler e não dá vontade de parar, e aí um livro puxa outro livro. E essa é a vontade de Deus para nós realmente, é que estejamos debruçados na palavra de Deus, lendo e entendendo o que Ele quer para nós. O título aqui, a idolatria e depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Porquanto o que Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Ou seja, Deus está claro. Quem é Deus está já expresso a partir de tudo que Ele criou. Qualquer homem pode chegar e contemplar e reconhecer a existência de Deus pelas maravilhas que Ele criou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o Senhor está falando aqui na palavra dele, que os homens não têm desculpa para negar a existência de Deus, ou para achar que Deus não sabe o que faz, ou não é todo-poderoso, ou não é criador. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus,
nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Irmãos, isso é tão sério. Sua mente ficou obscurecida e confusa. Se tornaram nulos. O próprio homem, não crendo em Deus e não dando a Ele toda a honra e toda a glória, se anulam nos próprios pensamentos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Ah, irmãos, que coisa séria. Quanto mais eu penso que eu sei e sou capaz, mais insensato, mais louco eu me torno. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vocês sabem o que é igualar Deus ao homem? Quantas vezes, irmãos, a gente percebe isso? O que o ser humano quer? O ser humano, ele é tão autossuficiente, ele já se tornou o próprio Deus, que ele quer limitar o Deus dentro de si mesmo. Como se o ser humano fosse o sábio, como se o ser humano conseguisse explicar Deus. É impossível isso, mas eles tentaram semelhar a Deus ao homem. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Sabe aquela história de, então tá bom, não quer que eu faça? Então segue em frente e vê até onde você vai. E olha onde o homem é capaz de ir sem Deus, sem a presença de Deus. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Só Deus é bendito eternamente. Mas eles quiseram o quê? Eles quiseram e querem, irmãs. Isso é o que é mais interessante. Isso aconteceu no passado e continua acontecendo hoje. Dará glória à criatura, ao invés do Criador. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Olha aí a sensibilidade da mulher e a mulher perdendo a sensibilidade, se entregando aos prazeres que não são os naturais, que não são os desejos de Deus para ela. E aqui a gente pode abrir um parênteses e dizer sim, aqui está se falando de sexo anal, sim. Mas esse não é o desejo de Deus para nenhuma mulher. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Irmãos, o homem distante de Deus, ele se autodestrói. Ele se torna perverso, ele se torna maquiavélico. Não há melhor lugar para estarmos do que o centro da vontade de Deus. Combinamos que íamos até o 32, falta um pouquinho. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou em uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora,
conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Misericórdia, irmãs. Esse é o mundo que nós vivemos. Esse é o mundo no qual nós estamos sendo criados e estamos tendo formadas as fortalezas mentais. Percebem de onde inicia a fortaleza mental? A fortaleza mental, ela inicia no distanciamento do Senhor e no aprisionamento do pecado. A fortaleza mental é algo que ela vem sendo formada na nossa consciência desde que a gente nasce, na nossa educação, lá com os primeiros ensinamentos dos pais, o desenvolvimento da família, a ida para a escola, a convivência com os colegas. E algumas coisas vão se autoafirmando, porque é tudo tão natural, não é? É tudo tão normal. Ah, como assim? Ah, só pode fazer sexo se for casada? Que bobagem, isso era antigamente. Onde está escrito que era antigamente, gente? Onde está escrito que é natural e que pode acontecer? Não está escrito. Mas nós simplesmente tornamos a mentira como sendo verdade. E construímos a nossa mente para defender ainda, nos defender contra os argumentos de Deus. Olha como isso é sério. A palavra de Deus, então, ela não é mais validada. E aquilo que o mundo faz é o que eu, então, reafirmo dentro dos meus próprios conceitos. Então, eu vou trabalhando dentro de uma prática de me afastar cada vez mais de Deus, me aproximar do mundo. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de quem? E nós somos quem nesse meio? Irmãs, o que foi dito aqui acontece com pessoas que se dizem filhas de Deus. As pessoas se intitulam filhas de Deus, não conhecem a palavra, estão em pecado, estão aprisionadas nas fortalezas mentais, não têm nenhuma intenção de mudança, porque nunca foi dito que é preciso mudar. E então continua se caminhando para a morte, ao invés de se caminhar para a vida. Só que nós queremos algo diferente, amém? Nós queremos uma mudança. Os louvores não ficaram tão bons, mas eu espero que vocês tenham entendido a mensagem, que é realmente buscar uma renovação da parte do Senhor. Mas hoje essa renovação precisa ser uma renovação na mente. A nossa mente precisa ser renovada para que essas fortalezas caiam por terra. Fortalezas mentais, irmãos, sofismas. O que são sofismas? Falsos argumentos. Não é necessariamente demônio. É a nossa mentalidade formada ao longo do tempo, cauterizada, que não permite mudança. Mas espera aí, a palavra de Deus diz que nós temos que ser renovados. Então é possível haver mudança. Então é preciso tomar um outro rumo. É preciso voltar. É preciso enxergar o erro. É preciso dizer não. Precisa haver um divisor. O Senhor não nos faz nova criatura? Em Cristo eu não sou nova criatura? Como que eu sou nova criatura praticando as coisas de quando eu ainda não conhecia Cristo? Ou de quando não conhecia a palavra de Deus? Algumas aqui já têm muitos anos de batismo, talvez, de conversão. Mas eu não sei há quantos anos vocês já se debruçaram nessa palavra. Talvez a mudança possa acontecer a partir de hoje. Mas que bom, porque o Senhor vai começar a renovar tudo a partir de hoje. A partir do momento que você tiver um entendimento e quiser essa transformação. Porque o Senhor não faz nos obrigando a nada. Ele faz na medida que Ele percebe a abertura para fazer. Ele tem abertura para fazer na nossa vida, irmãs? Amém?
Você quer que o Senhor entre agora renovando a sua mente, modificando, destruindo as fortalezas mentais? Amém. Então, muitos pecados vai resultar em maldições. Essas maldições, elas sim, elas dão as brechas para Satanás agir na nossa vida. Às vezes, né, algumas pessoas dizem, não, uma vez, né, liberto, né, se Cristo verdadeiramente vos libertar, sereis livres. Amém. Jesus já fez a parte dele, falta fazermos a nossa. Porque quem não entende aonde ainda está aprisionado, só vai se libertar quando largar o pecado, largar o argumento de Satanás para te aprisionar. É uma questão de decisão, irmãs. E aí o Espírito Santo não vai fazer por você. Você entende que ele faz a parte dele, mas nós precisamos ir de encontro para completar essa aliança? O Senhor já nos deu acesso. E de fato, aquilo que ele fez, a parte dele, já está feita e perfeita. Mas agora nós precisamos nos unir a ele para completar a aliança. Quando nos rendemos a Cristo, entendemos que não pertencemos mais a nós mesmos. Quando começamos a obedecer a palavra, resistindo a toda forma de pecado, começamos então o processo de libertação. Irmãs, não tem outro jeito. Quando eu declaro, né, e todas nós já fizemos isso, Senhor, eu declaro que Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Quando eu declaro que Ele é meu Senhor, e é preciso declarar, né? Eu tenho que crer no meu coração e declarar. Não adianta só eu crer e não falar, porque a fala marca o mundo espiritual. Então, se eu declarei isso, eu disse que eu não sou dona da minha vida. Irmãs, a mulher cristã, filha de Deus, não é dona do próprio corpo. Olha que novidade. Como assim eu sou dona do meu corpo e eu faço dele o que eu quiser? Não, não sou, porque eu sou templo do Espírito Santo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho poder sobre o meu corpo, quem tem o poder sobre o meu corpo agora é Jesus. Eu não vou fazer mais o que eu quero, eu não vou fazer mais as minhas vontades, mas eu faço a vontade de Deus para a minha vida. Sabe qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu seja amada, que eu seja respeitada, que eu seja feliz. Meu Deus, Deus quer mais isso para mim do que eu mesma. Porque muitas vezes eu me mutilo, muitas vezes eu me distrato, muitas vezes eu me dou por valor nenhum. Sendo que Jesus pagou um alto preço pela minha vida, pela sua vida. E nós nos desmerecemos. Nós achamos que somos pouco. Nós não reconhecemos o valor que nós temos. Irmãs, nós somos coroa da criação do Senhor. Deus olhou para o homem e disse, não é bom que ele esteja só. E Ele nos fez, irmãs. Olha o que é isso. Deus nos fez confiando em nós o cuidado para o nosso cônjuge, o cuidado para o nosso irmão, o cuidado para os nossos filhos, o cuidado da igreja. Deus olhou e disse, precisa ter a mulher. E de repente a mulher acha que não é necessária. Ou de repente a mulher quer se sobrepor à vontade de Deus e aniquilar o homem da face da terra. É mais ou menos isso que a gente tem visto? Ah, para que homem, gente? Que bobagem, para que serve homem? Se não fosse o homem e a necessidade do homem de ter uma mulher, não haveria mulher. Então por aí já basta. Só aí já começou bem o negócio. Então ele é muito importante, porque se não fosse ele, não teria eu. Olha que coisa interessante. Oh, Jesus. Enfim. Ainda bem que está gravado, que eu já nem lembro mais o que eu disse. Irmãs, é sério demais isso. O nosso posicionamento como mulher, entendendo o nosso papel como mulher, ele é fundamental na face da terra. Ele é fundamental na igreja de Cristo.
Não abra mão de quem você é. Não se menospreze, mas também não menospreze o outro. Não menospreze a razão pela qual nós fomos criados. Olha que coisa interessante. Unidos. Deus colocou homem e mulher lado a lado para governar nessa terra. Infelizmente, o homem entregou o governo dessa terra a Satanás. E por isso que hoje ele governa esse mundo. Porque o homem entregou. Quando Adão e Eva entregaram lá, comendo o fruto, desobedecendo a Deus, eles entregaram o domínio a Satanás. E o que Satanás quer fazer? Deturpar a mente humana, para que o homem não se volte para Deus. Porque uma vez feito aquele pecado, uma vez aquele pecado sendo cometido, o homem não podia mais caminhar com Deus. E aí, Satanás achou que tivesse tido a primeira vitória dele. Agora, depende de mim. Só que Deus, ele não abre mão daquilo que é precioso para ele. E ele não abriu mão de mim, não abre mão de você, porque ele nos quer por inteiro. E aí ele manda Jesus. Só que olha o plano de Satanás. Olha o que ele constrói na mente do ser humano. Todo o engano, toda a mentira, toda a imundícia, toda a malícia, toda promiscuidade, para que o homem não consiga se desvencilhar do pecado e não possa voltar-se para Deus. Mas Jesus, ele não diz para você se limpar e vir. Ele disse para que nós nos chegássemos até ele, que aí então ele nos ajudaria nesse conserto. Porque ele mesmo abre a ferida. Aquilo que estava errado, ele mesmo vai limpar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então ele nos tira lá daquele poço de lama, lá do fundo do poço. E ele nos levanta, e ele nos limpa, e ele nos purifica. Através do sangue de Jesus, irmãos. Nós tivemos a nossa dívida, do nosso pecado, de toda essa mesquinhez que nós cometemos e que nós não tínhamos direito. O Senhor nos justificou. O Senhor nos tornou justos novamente para termos acesso ao Pai. Mas com todas essas interferências na nossa mente, com todas essas sujeiras, com todos esses enganos, como que eu vou conseguir olhar para o Senhor? Mas, irmãs, Ele nos amou primeiro. Se nós estamos aqui, foi porque Ele nos amou primeiro. Ele incomodou alguém para interceder por nós. Ele acordou alguém nas madrugadas para estar intercedendo, clamando, pedindo por cada uma de nós. É isso que nós temos que continuar fazendo agora, irmãos. Por aqueles que ainda não alcançaram o entendimento de quem é Deus. Para que todas essas fortalezas mentais, elas sejam paralisadas. Não parou em você, irmãos. Porque é tudo dele, por ele e para ele. Não é por mim, para mim e de mim. Muitas vezes a gente acha que é. Muitas vezes a gente quer ser o sol, a gente quer ser o centro das atenções. Não somos, irmãs. E glória a Deus por isso, porque tem alguém que merece ser o centro das atenções. Quem sou eu para ser digna de atenção? Vou me cansar rapidinho, não vou dar conta. Mas Jesus não. Ele é o centro, Ele é o sol, Ele é o norte. É tudo dele, por ele, para ele. Então não parou em você. A nossa missão é continuar. Nós temos que continuar intercedendo. Nós temos que continuar falando. Não importa qual seja o seu papel, a sua função aqui na terra. Ah, eu sou mãe, eu sou avó, eu sou profissional. Não importa. Onde quer que você esteja, você vai estar rodeada de pessoas, rodeada de mulheres carentes, necessitadas, sofridas, menosprezadas, desprezadas, infelizes. É por essa aí que você começa a interceder, independente do seu relacionamento com ela. Nem sempre o seu relacionamento com uma mal amada vai ser o melhor possível. Mas quando você apresenta o amor de Deus, essa vida pode ser transformada, porque é o amor que faz a diferença.
Então aí sim você vai começar a fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Os seus problemas vão se tornar menores, porque você vai encontrar pessoas com problemas diferentes do seu, ou até os mesmos problemas, e você vai poder aconselhar, você vai poder ajudar. Na medida que eu me torno obediente, eu posso então ensinar a outros. Na medida que eu me torno discípula, eu posso discipular outros. Porque eu estou aprendendo num caminhar, gente, de recusa, de renúncia. Porque nem sempre eu vou ouvir o que eu quero ouvir. Eu vou ser um pouquinho mais franca. Quase nunca eu vou ouvir o que eu quero ouvir. Mas, irmãos, se o que eu estou ouvindo é para a glória de Deus, é para a edificação do corpo, vale a pena o esforço. Vale a pena continuar. Não espere, irmãos, que da parte de Deus, porque nós somos imperfeitos, irmãos. Ele já nos amou, essa certeza nós temos que ter. O que acontecer agora vai ser para o meu crescimento. Então, não fiquem sentidas, não fiquem entristecidas com o Senhor, porque o que Ele tem feito por você é te amadurecer para você valorizar cada momento que você terá com Ele. Porque nós teremos, eu creio nisso, momentos maravilhosos. E eu creio que nós já podemos usufruir desses momentos aqui na terra. O Senhor tem feito isso com cada uma de nós. Nós podemos testemunhar. Se nós abrirmos aqui a oportunidade, todo mundo vai ter algo para dizer. O Senhor fez isso por mim. Eu tenho certeza disso, porque o Espírito Santo, Ele está aqui. E está de forma viva. Ele está presente. E o Senhor tem feito nas nossas vidas. O fato, irmãs, de nós estarmos aqui, guardadas, protegidas, de pé, já é exemplo da manifestação do poder de Deus na nossa vida, das misericórdias dele sobre a nossa vida. Porque se nós olharmos um pouquinho para trás, às vezes, irmãs, a gente pensa assim, mas eu sou tão correta. Ah, que absurdo, eu não tenho nem problema nenhum na área sexual. Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Já pecou, mentiu, pecador. Todos nós fomos destituídos da glória de Deus e só podemos ter acesso em Cristo Jesus. Não adianta olhar para o irmão e acusar e julgar, dizendo, meu Deus, que pecado horroroso. O que ele disse lá quando iam apedrejar Madalena? Aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. Quem ficou para atirar a primeira pedra, irmãos? Se nós olharmos um pouquinho para nós mesmos, nós vamos ver que nós não somos tudo isso. É só olhar. E aí, vou ficar triste, entrar em depressão porque eu não sou tudo isso? Não, eu vou glorificar a Deus. Porque tudo de bom que eu tenho é Ele que está em mim. Então eu tenho que glorificar o Senhor, porque é bom demais estar na presença dEle. A natureza humana é fraca, a natureza humana é corrompida, mas o Senhor me amou e veio habitar em mim. Ah, irmãs, tem algo melhor do que a habitação do Espírito Santo em nós? Irmãs, se vocês não sentiram isso ainda, peçam ao Senhor. Espírito Santo, eu faço parte do teu corpo. Eu quero a manifestação do Espírito Santo em mim. Eu quero a certeza de quem o Senhor é. Eu quero a certeza da minha salvação, a alegria que há em Cristo. Porque foi para isso que Ele nos fez, irmãos. Ele nos fez para que nós pudéssemos usufruir da presença dEle. O que o Senhor quer é relacionamento conosco. Vocês acham realmente que o Senhor está sentado ali numa mesa de escritório, num departamento pessoal, chamando um por um e despachando? O que você quer? Ah, eu quero aumento de salário. Toma. O que você quer? Ah, eu quero um bicho de estimação. Toma. O que você quer? Ah, eu quero um carro novo. Irmãs, nós não podemos colocar Deus tão pequenininho assim a nosso serviço. Nós estamos a serviço de Deus e é maravilhoso demais, porque nós entendemos a maravilha que é o reino de Deus. O reino de Deus não é coisas dessa terra, coisas desse mundo físico imanente. O reino de Deus é intimidade com Ele. O reino de Deus é acolhimento. O reino de Deus é a alegria do Espírito Santo em nós. Ele pode nos dar coisas aqui? Claro que pode. Ele faz. Mas isso é o principal para Ele? Claro que não. Porque o principal para Ele é estarmos na eternidade.
Irmãos, 80 anos de vida, 90 anos, 120 anos, que é o máximo depois do dilúvio, que ele disse que o ser humano viveria, 120 anos, é assim. Eu lembro de coisa quando eu tinha 2 anos de idade, eu já estou com 48 e parece que foi ontem. É assim. Irmãs, nós temos uma eternidade com o Senhor. Eu não quero trocar essa eternidade por nada nessa vida aqui. Até porque a palavra de Deus nos diz que aqueles que desejarem apenas para esse mundo serão os mais miseráveis de todos. Irmãos, nós somos tão ricos, fisicamente também. Se nós olharmos para o que nós temos, nós vamos ver quanta riqueza, quanto amor e cuidado de Deus. Quantas coisas, né, que construímos porque batalhamos, porque trabalhamos e fomos remunerados e alcançamos. Amém. O Senhor pode fazer? Pode, infinitamente mais. Mas onde está o teu coração? E o que vai acontecer contigo se Ele fizer? Como que vai ser a tua vida? Será que Ele já pode te dar? Será que você está preparado para receber? Será que isso vai ocupar muito lugar? Como que nós estamos para os benefícios que o Senhor tem para nós? As mãos dele estão estendidas para que possam nos abençoar. Nós sabemos que existem muitas interferências, né? Nós temos exemplo aí de Daniel que orou e a bênção não chegava. Existem as interferências? Existem as interferências, mas existe também o posicionamento, porque Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Ele falou que vai fazer. Então nós precisamos crer na palavra dele. Vamos ver lá em Romanos 12, 1, 2. Palavra muito conhecida, irmãs. Hoje eu nem vou me alongar. Só se o Papai do Céu quiser. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês. Olha que interessante, nós vimos lá o que o ser humano fez com o corpo, né? Usou para seu próprio benefício, usou de forma perversa, de forma errada. Agora aí em Romanos ele está falando, suplico, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresentem os vossos corpos. Eu vou ler na versão que o Marcos está colocando ali, porque senão nós vamos dar nó. Por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Pegue o seu corpo inteiro, de cima a baixo, mente, vontades, desejos, e entregue a adoração do Senhor. Não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, entregue o seu corpo como adoração ao Senhor. Irmãs, nós estamos falando aqui de mulheres de Deus. Então, a partir do momento que nós saímos daqui, cada passo que você der, cada roupa que você vestir, cada companhia que você conseguir, você se pergunta, eu estou adorando a Deus? Porque Ele está aqui suplicando, rogando, que nós peguemos o nosso corpo e entreguemos ao Senhor como sacrifício vivo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O louvor aqui saiu esquisito, saiu desafinado. Irmãs, não é isso que é importante para o Senhor. Se o louvor estiver lindo, o Senhor também vai ficar muito feliz. Mas Ele está olhando aqui dentro. Não adianta eu ter uma voz maravilhosa, afinadíssima, saber cantar, entender tudo de música, e o meu corpo está adorando Satanás. Os meus pensamentos estarem envolvidos nos interesses de Satanás, nos princípios de Satanás.
Eu estou aqui para adorar o Senhor, e o bom é que você faça na hora de louvar, de cantar, da melhor forma possível, que você treine, que você estude música sim, que aprenda o instrumento sim. Se esse é o teu desejo, se é isso que o Senhor tem colocado no seu coração, se aprimore nisso. Mas, irmãs, a adoração verdadeira é na hora que eu entrar no meu quarto e fechar a porta, na hora que eu pegar o celular para conversar com a minha amiga, na hora que eu marcar o encontro para namorar. Essa hora que você tem que falar: Senhor, eu estou aqui te adorando em espírito, em verdade, vivendo a minha vida secular. Porque nós somos físicos, eu preciso comer, eu preciso me vestir, eu preciso trabalhar. Eu ainda não sou de pó de anjo, como diz a nossa pastora Ana Regina. Nós somos seres humanos. Então eu vivo nesse mundo e eu me relaciono nesse mundo. Mas eu preciso entender que todo relacionamento meu, comigo mesmo, ou com qualquer outra pessoa, precisa ser uma adoração verdadeira ao Senhor. A nossa vida tem sido dessa forma? É dessa forma que eu tenho me colocado? Porque isso, irmãs, vai começar a quebrar os sofismas, os falsos argumentos. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela reclamou lá dos familiares, e os familiares falaram: mas você não diz que é crente? E aí ela respondeu: mas é impossível ser crente do lado de vocês. Aí eu ri e falei assim: pois é, mas você não vai esperar que o mundo te ajude, vai? Eu vou depender que o outro me ajude para eu fazer aquilo que Deus quer que eu faça? Não. Quando eu entendo o que eu preciso fazer, eu vou ter que tolerar aqueles que ainda não alcançaram. Não é isso que a palavra diz? Suportai-vos os mais fracos. Suportar não é só no sentido de aturar, é de suportar, de estar junto, de carregar, dar suporte. Não é tão simples, irmãos. Que bom que são só 120 anos, né? E o resto da eternidade com o Senhor. Oh, glória a Deus. Não é fácil não, irmãos, mas vale a pena. Imaginem que nós estamos aqui, e aí eu falo assim: Senhor, agora que eu te alcancei, me leva. Acabou, já completei. Aí, de repente, você para, olha para o lado e fala assim: mas espera aí, e aquela minha amiga de infância? Ela conhece a Deus? Não, meu Deus, ela não conhece. Mas espera aí, e o meu vizinho, aquele que brigou comigo de manhã por causa do carro, ele conhece? Não, ele não conhece. Mas espera aí, como é que só eu vou usufruir disso? Aí eu entendo qual é o meu papel aqui na terra. Eu preciso manifestar a glória de Deus aqui na terra. Eu preciso falar para todas essas pessoas que existe um lugar melhor, que existe um Deus Todo-Poderoso que pode dar a ela o que ela jamais vai encontrar aqui na face da terra. Às vezes a gente vai para a pessoa que está passando por dificuldade e fala para ela assim: vem, porque o Senhor vai te ajudar e você vai superar tudo isso. Irmãos, será que é assim mesmo? Vem e todos os problemas vão se resolver? Às vezes não se resolve, não. Deixa eu encontrar aqui. Deixa eu encontrar lá. Vamos voltar lá em Coríntios. É que eu não ia falar sobre isso, aí eu não anotei. Deixa eu ver. Ainda ali, né, na luta do apóstolo Paulo, em defesa do posicionamento dele. Meu Deus, se o apóstolo Paulo, né, precisava realmente fazer isso, mas teve uma hora que provavelmente ele estava sendo ali tão acusado, tão caluniado. E olha o que ele fala. Um homem que se rendeu a Deus, que aconteceu tudo o que aconteceu com ele, que se tornou, né, de perseguidor a perseguido. Olha, ele só passou algumas coisinhas. 2 Coríntios 11. Eu vou ler a partir do 19, tá? 11, 19, que está falando exatamente dessa questão do suportar. Porque, sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerai quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, também eu a tenho. Olha o que ele está falando. Se você é o sensato, tolere aquele insensato. Se você é o forte, tolere o fraco.
Vamos pular aqui só para as lutas que ele teve. São ministros de Cristo? Vamos ler, irmãos, vamos ler, porque a palavra de Deus é maravilhosa. 22. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São de descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, em medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites menos 1. O pastor já pregou sobre isso. Eles tinham uma sentença que eles não poderiam dar mais de 80 chibatadas, é isso? Eles condenaram Paulo a 3 sessões de 39. Ele teve praticamente 120. 5 vezes recebi, 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites menos 1, ou seja, 39. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no bar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Irmãs, a gente está achando que está passando algum trabalho? A gente tem algum sofrimento, irmãs? Misericórdia, Deus, misericórdia. Nós estamos realmente deitados em berço esplêndido, reclamando da vida. E aí vocês entendem que não adianta fazer promessas vãs, dizendo, né? Ah, vem, Deus é maravilhoso, Ele vai fazer, Ele quer fazer, mas nós precisamos nos posicionar. E quem disse que não vai ter luta? Quem disse? Se nós não somos mais amigos do mundo, nós vamos enfrentar as nossas lutas. Mas nós vamos enfrentar as nossas lutas com tristeza, com desânimo? Não, porque a tristeza e o desânimo, que inculca na nossa mente, são sofismas. E nós queremos terminar com esses sofismas a partir de hoje, amém? Nós precisamos mudar a nossa mente, porque o desânimo, a fraqueza, o sentimento de incapacidade não vem da palavra de Deus. Irmãos, Paulo conseguiu. Ele era um homem nobre, ele era lá o doutor, ele era o que segurava a capa para apedrejar Estevão. O que Estevão fez? Intercedeu por ele. Não vos impute esse pecado. Que coisa mais linda, irmãos. O Estevão, na hora da morte, ele ora por Paulo e diz, não lhe impute esse pecado. E o Senhor vem com a glória dele sobre Paulo e transforma esse homem. Era a vontade de Deus ou não era que Estevão orasse por ele? Nós sabemos ou não sabemos qual é a vontade de Deus? Por que nós não estamos fazendo? Porque nós não estamos pedindo que o Senhor venha redimir essas vidas, essas pessoas que estão aí fazendo maldade, essas pessoas que estão perdidas no pecado. É a vontade de Deus, porque o Senhor morreu por todo aquele. Ele amou o mundo de tal maneira, e aquele que se entregar não perecerá. E olha o que Paulo fez a partir de Estevão. Estevão parou ali. Olha que coisa, Estevão pregava o evangelho, e a última coisa que ele fez foi interceder por Paulo. Que maravilha, olha o que Paulo se transformou. A vida de Estevão foi em vão? Não. Se não fosse ele, talvez o evangelho não estivesse aqui. Olha que maravilha, olha o teu papel, irmã. Qual é o teu papel onde você está? Entenda a fundamental importância de prosseguirmos, não pararmos, independente das aflições, independente das tempestades, independente daquilo que vier, porque tem algo maior. Ainda não acabou.
Essa não é a nossa casa. Não é aqui o nosso final. O Senhor tem algo eterno, maravilhoso para nós. Mas vamos lá então para Romanos 12, 1 e 2. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. O que o Senhor tem preparado para nós não fazemos ideia, irmãs. Vocês já imaginaram isso? Nós pensamos dentro da nossa limitação. O que o Senhor tem preparado para nós não fazemos ideia. Mas às vezes a gente quer parar. Às vezes a gente fica desanimado. Às vezes a gente acha que acabou. Está só começando. Estava lá, né? Só não li. Só li o 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é o culto racional? É a forma verdadeira de adoração, uma forma consciente. Eu sei quem eu sou e eu sirvo ao meu Deus de inteireza, com tudo aquilo que eu sou, todo o meu corpo, todo o meu pensamento, todas as atitudes, todas as minhas palavras. Misericórdia, Senhor. Agora eu estou reconhecendo como eu sou pecadora. As minhas palavras, os meus pensamentos, os meus desejos. Sim, porque o que Deus diz? A lei diz, não desejará, não a mulher do próximo, o quê? Não cobiçará a mulher do próximo. Aí Jesus, mas eu vos digo, pois, se apenas desejar, cobiçar é você ali falar uma gracinha. Se eu só desejar, ai que vontade de falar uma gracinha, já pequei, eu já estou pecando. Olha que coisa louca. Jesus, ele não veio para facilitar as coisas, mas ele veio para dizer que a mudança precisava acontecer de dentro para fora. Não era mais superficial, não era só a lei, o externo, porque agora o Espírito Santo faz morada dentro e ele precisa habitar em lugar limpo, em lugar santo. E aí vamos para o segundo. E não vos conformeis com este século, ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pode voltar, por favor, no iniciozinho do 2. Não imitem o comportamento e costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Eu sou meio antiquada, eu gosto da versão antiga. Deixa que Deus mude quem? O mundo? É isso que está falando aí, irmãs? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos quem? Eu não vou tomar a forma do mundo, mas eu vou deixar Deus me transformar pela renovação da minha mente. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Irmãos, mente, pensamento. Nós somos o que nós pensamos. Porque o pensamento vai determinar o que o nosso corpo vai fazer. Olha que coisa interessante. Se eu não renovar o meu pensamento, se eu não reformular o meu pensamento, eu vou continuar fazendo aquilo que eu já estou habituada. Teve um momento na minha vida que eu fiz terapia. E aí a psicóloga virou para mim e falou assim: Geise, você precisa combinar com o seu pensamento os momentos para você resolver problema. Não dá para você resolver problema o dia inteiro. Eu falei, como assim? Ela falou, simples. Marca um horáriozinho com os teus problemas. Você prefere resolver de manhã ou à noite? Estabelece um horário. Toda vez que aquele problema vier na tua mente, você vai falar, agora não. Teu horário acabou. Não te resolvi hoje, só vou pensar em você amanhã. Gente, que libertador. Porque quando você tem um problema, o que você quer fazer? Resolver esse problema. Você vai tomar banho pensando nele, você vai comer pensando nele, você vai dormir pensando nele, você acorda pensando nele, você não resolve o problema e você não consegue fazer mais nada, porque tua mente fica ocupada com aquilo. Eu estou falando de algo psicológico. Eu estou falando de algo que é o poder do pensamento sobre a gente. E aí eu entendi.
Eu falei, ah, que legal. Ela falou, quando você for tomar banho, sente o cheiro do sabonete, né? Deixa a água cair, sente o barulho da água. Eu falei, gente, eu acho que eu não tomava banho, só resolvia problema. Quando eu comecei a parar para sentir o cheiro do sabonete, para ouvir o som da água cair, que coisa relaxante. Nem bater na porta e mandar andar rápido adiantava mais. Eu estava me descobrindo o banho, como é bom o banho. Olha que coisa interessante. É o cuidado de Deus conosco, que Ele está falando assim, deixa Deus transformar a sua mente. Porque a partir da sua mente, as mudanças vão acontecer. Irmãos, o Senhor está à porta batendo. Vocês vão continuar fechados à renovação da mente pelo próprio Senhor? Ele está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei e cearei com ele. Ah, irmãos, na hora que o Senhor vier cear comigo, os problemas vão ter que sentar e esperar. Na verdade, os problemas já não vão nem mais existir, que eu já vou estar em outro patamar. Vocês entendem o que é isso? Entendem o que é entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você? Os problemas estão aí, irmãos. Nós estamos no mundo imanente, tem conta para pagar, tem barriga vazia, tem que encher a barriga, tem que calçar, tem filho para educar. Só que nós não somos só isso. Se nós confiarmos e priorizarmos as coisas de Deus, Ele mesmo vai suprir todas as nossas coisas. Não é isso que Ele diz? Para que andar ansioso? Se eu cuido das aves do céu, se eu cuido das plantinhas, não vou cuidar de você que eu fiz com a minha própria mão e que eu quero relacionamento contigo? Irmãos, irmãs, vamos relaxar no Senhor. Acalmar o coração. Sabe o que acontece? Nós queremos carregar o peso do mundo sobre nós. Porque nós temos que ser poderosos. Um dia, o infeliz sofisma entrou na nossa mente para dizer que a mulher tinha que ser empoderada e dar conta de tudo. Quem disse isso? Não foi Deus. Porque Deus diz que nós somos o vaso mais frágil. E que nós temos que ficar, guardadinha. Quem tem que ir para o embate é o homem. Então por que a gente agarrou esse sofisma e quer mostrar para todo mundo que a gente é valente mesmo? Eu não sou mais, irmãos, eu sou frágil. Agora, sabe, eu sou frágil, eu sou dependente, eu sou submissa. É tão bom, é tão confortável, é tão gostoso. É bom você entender o teu lugar no reino de Deus. E aí isso vai impedir, mas aí você está me impedindo de estar aqui falando do nosso papel lindo, maravilhoso para vocês, irmãs? Está me impedindo de ocupar um lugar na sociedade como profissional, fazendo a diferença lá onde eu estiver? Não. Eu entender o meu lugar no reino não vai me tirar de lugar nenhum que o Senhor quer que eu esteja. Isso que é o mais lindo de tudo. Porque eu vou ser usada onde o Senhor quiser para manifestar a glória dEle, não a minha glória. Esse é outro entendimento. Eu não tenho que passar por cima de ninguém, eu não tenho que querer um lugar que não é meu, se não é um lugar que o Senhor me colocou. Mas o lugar que Ele me colocar, é lá que eu vou querer estar. E é lá que eu vou fazer a diferença. Amém? Conseguem entender isso? Que você faz a diferença onde você está, porque você é amada do Pai, e é o Senhor que prepara todas as coisas para você? É o Senhor que prepara o banquete? Amém? É desse lugar, irmãs, que nós não podemos sair. É o lugar que Deus nos quer. É o lugar que Ele preparou para nós. Um lugar de cuidado. Um lugar de amor. Que cuidado que Jesus tinha com cada mulher. Com cada prostituta, irmãos. Quem amou prostituta? Mais do que Jesus amou, perdoando e entregando o caminho da salvação e da eternidade. Quem somos nós para apontar dedo para alguém? Jesus nos amou e ama a cada mulher. Aquela mais difícil. Aquela mais infeliz. É essa aí. É digna do amor de Deus, que foi para ela. Foi para mim, foi para ela que o Senhor veio. E por que nós vamos guardar Jesus só para nós? Ou por que nós fazemos de conta que guardamos, irmãs? Porque se nós estamos numa vida diferente daquela que a palavra de Deus está nos colocando, nós não estamos guardando Jesus. Nós estamos, na verdade, nos escondendo de Jesus, porque o pecado nos esconde de Jesus. E como Jesus vai atuar na nossa vida se eu não abro a porta? Ele bate, ele quer entrar, mas eu não abro a porta.
Eu estou me escondendo nos meus pecados. Eu estou me escondendo no meu raciocínio fingido, falso, mentiroso, nos sofismas. O Senhor, Ele tem algo maravilhoso para cada um de nós. Mas nós precisamos entender o que é isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, buscando o pensamento de Deus para a sua vida. Vamos continuar aí que eu parei aqui, né? Porque olha só que coisa linda. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ela mesma, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ah, irmãs, se você não permitir que o Senhor renove a sua mente, você não vai conseguir experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. E aí, depende de quem? Depende de quem, irmãs? Depende de cada uma de nós. Senhor, por favor, eu estou cega. O Senhor pode fazer. Irmãs, a palavra de Deus diz que Ele deu um novo espírito àquele povo pecador, depois que Ele já tinha desistido, que Ele ia deixar todo mundo perecer. Ele trocou o coração, Ele deu um novo espírito. Deus é Deus, Ele é o Criador, Ele pode todas as coisas, não há limite para o agir de Deus na nossa vida. O limite, nós é que colocamos. O limite, nós é que impusemos, porque achamos que Deus não existe. De fato, é isso que achamos. Nós temos o conhecimento de Deus, que é aquele ser distante, longínquo, que criou e que um dia vai destruir e ponto final. Quem sou eu para ter acesso a Deus? Isso aí é um sofisma. Isso aí é um engano. Não faz isso não, o Papai do Céu vai ficar triste com você. Não faz isso não, isso aí é castigo de Deus. Você não fez, você está sendo castigado. Lógico que nós vamos sofrer as consequências daquilo que nós fizermos. Mas Deus tem prazer em castigar? Deus tem prazer em tirar do filho? Não. Se Ele diz, pode um pai, quando o filho pede pão, dar pedra? Não. Se a gente pensa logicamente, não. Mas Ele completa. Ainda que o pai faça, eu não farei. Tem alimento, irmãos. No Senhor tem alimento. No Senhor tem alegria. No Senhor tem renovo. O que eu preciso? De uma entrega verdadeira. Eu preciso quebrar esses sofismas. Como que esses sofismas eles vão ser quebrados? Fortalezas mentais são prisões que a própria pessoa cria em função de erros vividos durante muitos anos, decorrente da própria criação, da educação que recebeu. O versículo 2 é muito claro quando nos diz: renove a sua mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós. Uma mente liberta do pecado e das fortalezas é uma mente livre para viver a vontade de Deus. E aí eu pergunto para você: você quer viver, experimentar a vontade de Deus para a sua vida? Se do jeito que você está até hoje, isso não aconteceu, está na hora de mudar a mente. Está na hora de começar a deixar os pensamentos de Deus entrarem. Como assim os pensamentos de Deus entrarem, pastora? A gente lê a palavra de Deus, ele diz: Deus já levou sobre si toda a enfermidade. Aí eu chego, estou tão doente. Não aguento, eu estou doente. Eu sou uma pessoa tão doentinha. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela está dizendo que Deus já levou toda a enfermidade. O que eu preciso fazer? Por mais dor que eu sinta, por mais doença que eu tenha, crer na palavra dele. Senhor, o Senhor já levou. Já estou até melhor. Parou de doer, irmãos? Não, está doendo. Mas você precisa dizer para você mesmo que você está melhor. Porque você crê na palavra dele. Isso vai começar a modificar o seu pensamento. Porque se você chega diante de Deus para orar e você fica para Ele: Senhor, olha como eu sou coitadinha, meu coração não parou de bater ainda, Deus, meu Deus, o meu dedo está inchado, o meu pé está doendo. Você está só reafirmando o sofrimento.
O que você tem que fazer? Senhor, eu creio na tua palavra, porque Jesus já levou toda essa enfermidade. Então eu repreendo agora todo desânimo, eu repreendo todo cansaço, eu repreendo toda dor, eu repreendo todo esse mal. Irmãos, esse é nosso papel, exercer a fé. O que Deus vai fazer a partir daí vai depender dele e você, porque ele tem meios para cuidar de cada um, conforme aquilo que ele quer que cada um se transforme. Não sou eu que vou determinar o teu relacionamento com Deus. Eu posso orientar, conforme a palavra dele, aquilo que Deus deseja. E aí, o Senhor, ele vai tratar diretamente com você naquilo que é a sua situação. Mas o que ele precisa ver em você? A adoração verdadeira, o culto racional, que é a adoração mediante aquilo que você tem e aquilo que você manifesta. Então, ele precisa entender isso. Ele precisa ver abertura e desejo de mudança. Porque a partir da abertura que você der e do desejo de mudança, ele vai fazer. Então, nós precisamos crer que a palavra de Deus, ela é real. Só a palavra de Deus, irmãs, ela é capaz de transformar a nossa mente. Então eu não posso mais ouvir a minha razão. No último culto, o que nós falamos? Fé ou circunstância? Elevar a nossa fé àquilo que a nossa razão está nos mostrando. A nossa razão, irmãos, ela tende a nos parar. Nós estamos aí com a situação da Bruna, irmãs, continuem orando. A razão já limitou, não tem mais chance para a Bruna. A Bruna continua viva. Está sofrendo muito, uma criança de 8 anos. A minha oração é, Senhor, retira esse tumor, porque o Senhor sabe. Os médicos não conseguiram retirar, mas o Senhor pode. Entra lá e opera, faz o teu milagre. O que o Senhor quer, Senhor? Enquanto o Senhor não me revelar algo diferente, ou enquanto a vida dela não se findar, a gente precisa crer no milagre. A gente precisa crer no poder de Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Mas Ele é o dono. Ele sabe de todas as coisas. Mas eu não canso de interceder. Eu não canso de orar por ela, pela família dela. Que situação difícil, né? Quantas situações difíceis nós passamos. Mas o Senhor tem nos mantido de pé, tem nos ajudado. Por que mediante a uma situação difícil, eu vou criar situações, eu vou criar pensamentos que me impedem de alcançar a maravilha de Deus na minha vida? E de viver aquilo que Deus tem para mim? Eu não posso limitar Deus a mim, porque eu sou limitada. Eu estou ainda aprisionada nesse corpo aqui físico. Mas o Senhor, Ele já venceu a morte. O Senhor já nos disse para não desanimarmos, porque Ele venceu o mundo. Nós venceremos também? Ele vencerá por nós. Amém? Eu não preciso carregar o peso nas minhas costas. Ele vencerá por mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou entregar e eu vou confiar que Ele tem. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável para mim. É ruim, doeu? Paulo, ele pediu, irmãos. Ele tinha um espinho na carne que ninguém sabe o que é. Mas ele disse ainda que para que eu não me ensoberbecesse. Ele foi, irmãos, me ajuda. Não, essa não, Marco. Ele foi a glória lá de Deus, me fugiu a palavra, desculpa. O Senhor chamou ele. Ele viu, ele diz, eu conheço um homem que foi e que viu tudo. Irmãos, aquele homem, Paulo, que passou tudo isso aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Ele poderia se ensoberbecer. E aí, o que ele tem? Um espinho na carne, para que ele lembrasse que ele é fraco e que nada do que ele tem é por ele, senão pelo Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que o Senhor vai fazer com você. Eu não sei o que o Senhor tem para você. Grandes coisas Ele tem, porque está na palavra dEle. O que o Senhor tem para nós, nós sequer pensamos ou pedimos. Segundo o poder que opera em nós. Irmãos, Ele já nos deu o poder. Ele tem algo maravilhoso que nós não fazemos ideia do que seja. E vai acontecer, segundo o poder que opera em nós. Que poder que opera em nós se eu não me posiciono? Que poder que vai operar através da minha vida se eu não tomo uma atitude? Que poder que vai operar através da minha vida se eu estou lá com aqueles pensamentos errados e adorando, ao invés de adorar a Deus, adorar Satanás? O poder que vai vir é o poder de destruição de Satanás sobre a minha vida.
Ou eu tomo uma posição de mudança, ou eu deixo o Senhor entrar e renovar a minha mente. Ela vai entrar e renovar, ele vai entrar e renovar, irmãos. Aqui, ó. Não tem outra forma da nossa mente ser renovada que não seja pelo conhecimento da palavra de Deus. Nós temos um exemplo, pastor, ele às vezes conta isso. Uma vez nós fomos fazer uma libertação e no finalzinho algumas coisas já tinham acontecido, mas não tudo, e o rapaz falou, eu preciso falar. E ele conta então de algo muito sério que ele tinha feito em relação a uma pessoa. Ele tinha cometido um homicídio. E ele vivia constantemente inseguro, porque ele poderia ser, né, preso a qualquer momento, embora ele entendesse que o próprio Deus tinha o livrado. Porque simplesmente a sentença, o júri terminou, ele levantou e foi embora. Simplesmente isso. E ele entendeu que era um livramento. Ah, Deus me livrou, ninguém me prendeu, eu estou solto. Só que na verdade ele estava como foragido. Olha a artimanha de Satanás, irmãos. E ele vivia com esse pensamento. E aí nós conversamos com ele e falamos, olha só, a liberdade que o Senhor tem para você, ela é interna. Você está solto, mas está preso. Você vai entender isso quando você realmente, agora você confessando o teu pecado, o Senhor, Ele é misericordioso para te libertar, mas aqui existem consequências e possivelmente você vai ser preso mais cedo ou mais tarde. Só que você vai entender que a prisão física não tem nada a ver com a prisão espiritual, com a prisão de mente. E aí ele entendeu, nós terminamos o processo e tal, e passou mesmo os 3 meses, bateram na casa dele, foi aquele alarde, o foragido foi achado, sendo que ele tinha endereço, ele tinha trabalho fixo, ou seja, uma grande artimanha de Satanás para aquele homem não encontrasse a paz. E depois o pastor recebe, né, notícia, e a fala dele era exatamente essa, nunca me senti tão livre, preso. Olha que coisa louca, irmãos. Vocês entendem o que é mente? Vocês entendem o que é um aprisionamento de mente que não deixa você sair do lugar que você está? Isso não é de Deus para você, irmãos. Porque o Senhor, Ele não nos libertou para que nós nos tornássemos escravos do medo e muito menos do pecado. Mas Ele nos libertou para que nós nos tornássemos escravos da justiça dEle. Tem melhor lugar para nós estarmos do que na justiça de Deus e não nossa própria justiça? Porque a nossa própria justiça determina o que é bom para Martinha, o que é bom para Thalita, o que é bom para Bia. Eu determino que é uma maravilha. Eu não sei nada, gente. Eu não sei cuidar nem de mim. Agora, ser escravo da justiça de Deus, Ele tem o que é bom, perfeito e agradável para cada um de nós. Eu não quero essa vida. Mas aí eu preciso me libertar dos meus sofismas, né? Esses dias mesmo eu estava conversando e tem sempre... Eu não acho isso justo. Para mim não tinha que ser assim. Porque para mim tinha que acontecer desse jeito. A gente fica se aprisionando e aprisionando os outros dentro da nossa limitação. Deixa Deus cuidar de cada um. Vamos buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Vamos fazer o bem comum e deixa Deus agir. Porque só Deus sabe o que realmente é bom para cada um, o que é necessário para cada um. Então, uma mente liberta do pecado e das fortalezas é uma mente livre para viver a vontade de Deus. A renovação da mente ocorre conforme eu me envolvo com a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui pode ser tapa na cara todo dia. Cada vez que você olha aqui, você fala, não é possível. É desse jeito mesmo? Uma vez eu fui conversar, na época, eu acho que meu marido era pastor há pouco tempo, e eu sempre ali, né, ajudando, fazendo as visitas. E um dia nós fomos conversar com uma pessoa, e a pessoa estava muito cheia de problema. E eu li a palavra para ela e falei assim, olha aqui, olha o que Deus fala aqui. Isso aqui não aceito. Falei, não, então vamos procurar outro, né? Vamos ser boa. Não, mas olha aqui também diz, olha que legal que a palavra de Deus diz. Não, isso aí de jeito nenhum, não aceito. Aí eu falei, então, né, deixa eu pegar minha bolsa, deixa eu ir embora, porque uma coisa é eu falar de mim e ela dizer que não aceita, tem todo o direito, né? A gente pode conversar sobre vários assuntos. Agora, quando você fala da palavra e uma pessoa que se diz cristã diz que não aceita, o que a gente faz? Ora, né? Tem que selar, tem que fazer o que Paulo disse. Tem que suportar, né, o mais fraco. Orar para que se converta, porque na verdade não entendeu nada. E assim, irmãos, as igrejas estão cheias de pessoas que não sabem a quem serve
Estão servindo ao diabo, como Jesus falou ali para os judeus naquela época, vocês são filhos do diabo, são mentirosos, não veem que eu sou da parte de Deus, não seguem o que eu digo, então vocês são filhos do diabo. E, infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas que são filhos do diabo. Por quê? Simplesmente porque se recusam a ouvir o que Deus tem para fazer. Se você olhar a palavra de Deus e te doer, continua lendo, porque é aqui mesmo que você precisa. É nesse sentido mesmo que você tem que melhorar. Porque aqui é que o sofisma da sua mente vai ser quebrado. Eu não posso repreender como se fosse um demônio e mandar sair. É algo que está construído dentro de você. Então a sua mente, ela precisa ser reconstruída. Reconstruída da maneira certa, pela palavra de Deus. E aí, como eu já dei o exemplo ali, né? Uma mente livre não significa que o corpo não terá restrições ou situações difíceis. Mas Deus vai trabalhar na realidade de cada um. Eu dei o exemplo de Paulo, gente. Se fosse assim, vem para Jesus e tudo se resolve, ele ia ser o próximo rei. Né? Porque o cara já era bom, era lá em cima e tal, agora serviu Jesus, só faltava pedir o rei para descer. Agora deixa que eu vou sentar. Olha tudo que ele passou depois que aceitou a Cristo. A gente não tem que se iludir achando que os problemas acabaram. Mas a forma de encarar os problemas é totalmente diferente, porque você não está mais sozinho e os problemas não são mais em função dos seus pecados. Agora os problemas podem ser luta, os problemas podem ser provações, os problemas são para você crescer, os problemas são para você conhecer novas pessoas, os problemas agora eles têm um outro significado. E a paz que excede todo entendimento está reinando em você. Então não importa as circunstâncias, porque agora eu vivo de fé. E aí a gente completa do mês passado. Não são as circunstâncias que vão dizer quem eu sou ou o que eu devo fazer. Mas é a fé na palavra de Deus. Porque eu estou posicionado naquilo que Deus tem para mim. Eu entendi quem eu sou. E agora eu faço a diferença. E aí vamos ler lá Hebreus 4:12. Está terminando, tá, irmãs? Oh, meu pai, eu não ia me alongar. Hebreus 4:12. O Senhor é maravilhoso demais. O Senhor está colocando no meu coração um desejo de, semanalmente, disparar algumas palavras no grupo das mulheres, para a gente falar um pouquinho mais e aprofundar aquilo que vai sendo tratado. Olha o que diz Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, que penetra entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Irmãos, quer resposta melhor? Olha lá o que ela diz. Traz à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Quando você lê a palavra, você se senta para conversar com Jesus. Que coisa mais linda, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, mas Jesus é tão distante. Não, Jesus está aqui. E quando eu começo a ler a palavra, é com Ele que eu estou conversando. E aí, é aquilo que eu falei no mês passado. Ah, mas é tão difícil entender, é tão difícil, né? Eu não consigo. Pega um versículozinho e vai memorizando aquele versículo e começa a conversar e perguntar ao Senhor. Me explica, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? O Senhor ele vai começar a falar contigo de uma forma tão especial, tão específica, que você vai ter certeza que você está conversando com o Espírito Santo. Você vai começar a bater papo com Ele. E você não vai querer outra vida. Porque a Bíblia não é só mais um livro grande. Né? Eu gosto muito de ler. E eu amo ler a Bíblia. Mas tem pessoas que não gostam de ler. Preferem áudio, preferem filme, preferem outras coisas. Só que a Bíblia, ela não é um livro comum. Ela é Jesus. Você já imaginou sentar para conversar com Jesus? E ele fala de forma que você entenda, não pense. Porque a letra confunde os sábios. Mas o Espírito Santo se revela para os humildes. Então, quando eu sentar para conversar com Jesus, ele não vai ficar falando palavra difícil. Ele vai lá no meu coração. Ele vai lá no meu espírito, melhor dizendo. Porque é o meu espírito que se comunica com o Espírito de Deus. O meu coração, ele é enganoso. Meu coração fala dos desejos, dos sentimentos. É o que tudo vai aparecer ali. A palavra de Deus vai trazer à luz os meus pensamentos. E eu vou começar a ficar constrangido. Jesus, me perdoa. Olha só, Senhor, realmente eu fazia isso sim.
Meu Deus, olha como eu tive coragem de responder dessa forma essa pessoa. Gente, eu fui irônica daquela vez. Tem um livro muito bom, Transformando Temperamentos, ou Temperamento Transformado, que ele pega assim os discípulos, alguns deles, né, coloca como o sanguíneo, né, que é Pedro, sanguíneo, Paulo, colérico, acho que tem o Moisés, o fleumático, se eu não me engano. E ele começa a mostrar ali como eles eram e como o Espírito Santo foi transformando os temperamentos, e nós vamos conseguindo nos identificar nisso. E às vezes quando você se lembra de coisa lá atrás, né, que aí você se identifica como o seu temperamento como seria, e às vezes hoje eu lembro de coisas quando eu tinha lá 19, 17 anos, começando no trabalho, às vezes eu me constranjo, falando, Senhor, eu fui tão irônico. Mas era um temperamento forte meu, né? E naquela oportunidade ali, sem entender de Deus, sem ter conhecimento, às vezes eu era assim, sarcástica, às vezes eu era irônica. Olha que coisa triste. Aí eu peço perdão, Senhor, me perdoa. Que essas pessoas, né, que eu sujeitei a esse tratamento, que elas tenham a oportunidade de conhecer, que elas também possam me perdoar, se um dia elas vierem entender o que aconteceu. Olha como o Senhor leva a gente a coisas lá atrás, gente. É isso, é a transformação da mente. Por quê? Porque hoje eu não quero ser sarcástica, hoje eu não quero ser irônica. Hoje o que eu quero é servir a Deus. Vou conseguir fazer em perfeição? Não vou, gente, não vou. Às vezes, né, a gente vai falar e o outro não vai nem entender. Mas como Paulo diz aqui, né, Deus me conhece. Ele sabe que eu não minto. E o meu papel é fazer o desejo dele. Eu não estou mal intencionada. Eu não estou querendo levar vantagem em nada. O que eu estou querendo é preservar o rebanho. É cuidar. Onde eu vejo perigo, né? E mãe tem muito disso. E quando a gente se torna cobertura, né? Os filhos aumentam. A gente não quer que nenhum perigo venha atingir. Então a gente parece que fica até meio neurótica. E a gente quer alertar, e a gente quer cuidar, e a gente quer trazer. Só que lógico, Deus vai ter que tratar. Porque o relacionamento seu com Deus é muito pessoal. Então vai ter coisas que você vai precisar passar. Mas você precisa entender que você não vai passar sozinha. Primeiro porque o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo, Jesus deixou aqui para isso. Jesus está intercedendo lá. E o Espírito Santo intercede aqui, ó, ligadinho contigo. E além disso, nós estamos aqui nos colocando à disposição para orar, para interceder, para estar junto, para chorar, para se alegrar. É esse o nosso papel. Teve um dia de manhã que eu ainda falei, né? Não se preocupe, às vezes você, mas ela é tão ocupada. Deus não chama os desocupados. A gente vai dar um jeito, vai ter um horário, vai ter um momento. Não se inibam com essa desculpa de que ela é muito ocupada. Eu quero sim me desocupar, já tentei, já pedi ao Senhor, mas Ele quer que eu cumpra, então eu vou cumprir. Né? Como diz a minha sogra, fechei a carreira, combati o bom combate, né? Eu vou chegar lá. Minha mãe se aposentou, ela se aposentou, eu vou me aposentar em nome de Jesus. E guardei a fé, que é o principal, né? Tudo passará, mas o amor vai continuar. E o que nós precisamos, irmãs, é termos a cada dia mais, é essa ligação em amor no Senhor. Nós não somos mais do que nenhuma outra, mas nós juntas, nós somos o corpo de Cristo. E nós precisamos nos preservar, nós precisamos ter o cuidado uma com a outra, porque o mundo aí fora é muito difícil. Então não pense que aqui não é o seu lugar, aqui é o seu lugar, aqui é o momento de estarmos juntas, aqui é o momento, né, o culto das mulheres, mais um culto. Irmãs, o que o Senhor tem operado aqui é lindo demais. Às vezes eu fico vendo que o Senhor tem me trazido, né, me colocado para falar, e eu falo, Senhor, como o Senhor tem cuidado de nós, como o Senhor tem sido especial. Sei que muitas às vezes não podem, acontecem, né, contratempos, acontecem interferências sim para tirar você do projeto, mas o momento que você puder, que for o seu momento com o Senhor, não abra mão. É a palavra, irmãos, que vai transformar. O louvor é lindo, eu amo cantar, né? Ainda não sei, um dia eu vou aprender. Amo, mas não é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. O que vai fazer a diferença é sentar para conversar com Jesus. Ele está acessível, gente, ele está disponível. Não chegue perto dele só para pedir, como se ele fosse aquele moço lá do departamento pessoal, né, que já está liberando, do almoxarifado. Quantos carros? Eu quero 3. Né? Não, o Senhor, Ele é teu Pai, Ele é o teu Criador. Se aproxime dEle e aproveite o que Ele tem para você, porque a gente já pode viver isso aqui na terra. É só na eternidade? Não, é agora, porque Deus está aqui. Você é Jesus na terra, o Espírito Santo está com você. O que você está esperando para ser feliz? É agora. Para finalizar, vai finalizar.
Retornando lá de onde nós começamos, né? Nós vamos ler Efésios. Se bem que nós poderíamos ter terminado aí, com a palavra de Deus viva e eficaz. Mas é só para voltar lá em cima. Efésios 4, 21 a 24. Ó, é o tapa na cara, tá? Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, irmãos? Se é, olha só, não é um tapa na cara? A gente declarando o nosso amor e ele chega para nós e diz assim, se é que de fato você me conhece, se é que de fato você ouviu o que eu disse, então, larga para trás o velho homem. Deixa o passado para trás, né? Quanto ao trato passado, quanto àquilo que ficou para trás, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, segundo as fortalezas, segundo aos sofismas, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém? Vamos orar, louvar, agradecer. Obrigada, Pai. Tu és maravilhoso, Deus. Irmãs, adora o Senhor. Fale aí qualquer coisa que Ele te tocar para dizer, porque eu sei que muito Ele tem feito por você. Oh, Deus amado, Tu és grandioso, Senhor. Louvado, adorado e bendito seja, Pai, porque Tu és o Criador, Tu és o dono de tudo, Pai amado. Mas, Senhor, olhaste para cada uma de nós aqui nessa noite, Senhor, e nos amou com um amor inigualável, Deus. Ah, Deus amado, nós Te bendizemos, Senhor, porque se o Senhor está nos exortando, Pai amado, é porque o Senhor confia que somos capazes de melhorar, Pai. E nós queremos muito, Deus. Nós queremos muito viver a Tua verdade, Senhor. Nós queremos muito viver aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, nós Te adoramos, Deus, porque o Senhor tem nos colocado de pé, Pai amado. Nós Te adoramos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado maravilhas, Senhor, que sequer merecemos, Pai amado. Oh, Deus, Tu és tremendo, Pai. Nós Te agradecemos, Senhor, pelo país que nós vivemos, Senhor. Um país que tem liberdade de culto, Pai. E nós podemos declarar a nossa fé e gritar, Senhor, na maior das alturas, que Tu és o nosso Deus, Senhor. Tu és o nosso Senhor. Tu és o dono dessa nação, Pai. Te adoramos por isso, Senhor. Te adoramos, Senhor, pela natureza maravilhosa que o Senhor criaste, Deus, por essa cidade, Deus, que quando nós saímos, Senhor, já renovamos o nosso ânimo, Pai. Obrigada por essas montanhas, Senhor. Obrigada por esse céu maravilhoso, Pai amado. Oh, Deus, obrigada pela nossa família, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos colocaste, Deus, numa família que nos sustentou, que nos alimentou, Pai amado, que nos permitiu, Senhor, sermos quem somos hoje, Pai. Oh, Deus, nós Te louvamos pelos nossos pais, Senhor. Nós Te louvamos, Senhor. Ah, Deus, Te agradecemos, Senhor, pelos pais que o Senhor nos deste, Deus. Senhor, Te louvamos, Pai, pelos nossos
nossos irmãos, Deus, pelos nossos filhos, Pai, pelos nossos netos, Deus amado, pelo nosso trabalho, Senhor, pelo nosso sustento. Oh, Deus, tantas são as maravilhas, Senhor, que temos vivido na Tua presença, Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Mas, Senhor, obrigada, Pai, que Tu nos deste uma mente que pode ser renovada, Senhor. E o Senhor nos ensina, Pai, que a renovação vem por meio da Tua palavra, Senhor. Oh, Paizinho, nós só precisamos sentar, Deus, e conversar contigo, Deus. Conversar com Jesus, Pai. Ler a Tua palavra e ouvir o Teu Santo Espírito. Paizinho, não nos poupe, Deus. Senhor, nós queremos verdadeiramente sermos transformados, Deus amado. Então, continua nos mostrando os nossos erros, Pai, porque queremos nos arrepender de forma genuína e não voltarmos a praticar mais, Pai amado. Fala, Senhor, com as Tuas filhas nessa noite, Deus. Continua falando, Senhor. Fala comigo, Pai, porque somos dependentes de Ti, Deus amado. Não somos nada e não conseguiremos nada, Senhor, se o Senhor não estiver conosco, Pai. Senhor, nós já Te louvamos e Te adoramos, Deus, pelo que o Senhor tem feito aqui, Pai amado. Pela palavra, Senhor, que o Senhor nos deste, Deus. Pelos ensinamentos, Pai. Senhor, e agora eu Te peço, Deus, que Tu estejas colocando os Teus anjos, Pai amado, anjos de grandeza maior, Deus, ao redor de cada uma das Tuas filhas, Senhor, ao redor de cada mulher, Senhor, que ouviu ou que ouvirá essa palavra, Deus, e que tiver o desejo, Senhor, de se dobrar diante de Ti, Pai. Senhor, que Tu possa, Senhor, estar orientando pelo Teu Santo Espírito, Deus, a leitura da Tua palavra, o entendimento de quem Tu és, Senhor, para que haja, Pai amado, uma conversão verdadeira, Senhor, que haja libertação, Pai, e que haja salvação, Deus. Eu abençoo, Senhor, em nome de Jesus, cada uma das mulheres, Senhor, que estão posicionadas em Ti, Pai amado, que estão se posicionando, Pai amado, nesse ministério que o Senhor tem levantado, Deus, para fazer a Tua obra, Senhor, para fazer a Tua vontade, Pai. E eu Te peço, Senhor, que Tu venha sustentar cada uma delas, Senhor. Que Tu venha, Senhor, trazer a alegria do Teu Santo Espírito, Deus. Senhor, vai curando toda a enfermidade, Deus. Retirando em nome de Jesus toda a depressão, Pai amado. Fortalece as Tuas filhas, Senhor. Acrescenta a fé, renova a esperança que há em Ti e na Tua salvação, Pai amado. Em nome de Jesus. Pai, que sejamos mulheres sábias, Deus, capazes de edificarmos não apenas o nosso lar, como também a Tua igreja, Senhor, e modificar, Pai amado, o ambiente onde nós nos encontrarmos, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, acampa os Teus anjos, Senhor, ao redor de cada mulher, Pai. Senhor, envia anjos guerreiros, Deus amado, para estar quebrando toda a resistência de Satanás e do maligno. Você já perdeu e tem que recuar, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. Pai, seja feita a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aproveitar o pastor aqui para ele nos dar a bênção, né? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Que nós temos feito um momento de oração nas casas, que tem sido bênção, que o Senhor tem falado. Já fizemos na casa da T, na casa da Bel, na casa da Martinha. E as irmãs que desejarem, falem para a gente agendar, né? Ela não está sendo assim semanalmente, nem quinzenalmente, mas a gente vai organizando. A princípio eu tenho participado desses momentos, então tem sido no horário que eu posso estar, mas o objetivo é que vocês deem continuidade a isso, independente da minha presença ou não. Porque o que nós vamos levar nos lares que nós formos? O amor de Deus, uma palavra acolhedora e um momento de comunhão. Para quê? Para que nós possamos estreitarmos os laços, sim, e estreitarmos principalmente os laços com o Espírito Santo. Amém? Então não fique fora disso.
né? Convide outras pessoas, ofereça isso para outras mulheres também. A princípio, o desejo é que nós passemos por todas as casas das irmãs antes de começar a ir para aquelas que ainda não fazem parte, né? Ou às vezes é um vizinho que você conhece, que você quer visitar, uma pessoa que está passando por um problema, que você gostaria também de ir. Nós vamos poder oferecer esse momento de oração, mas que a gente consiga primeiro fechar aqui entre as mulheres. Só que se tiver muita dificuldade de agendamento, aí a gente vai abrir, porque a obra do Senhor não pode parar. Amém? Deus abençoe a todas e a todos, né? Temos um lanchinho aí para a gente conversar mais um pouquinho. Amém?